Glória a Jesus. Você que tem a Bíblia aí, querido, abre comigo em 1 Samuel, capítulo de número 1. Primeira Samuel, capítulo de número 1. Eu vou ler a partir do versículo de número 1. É uma história bastante conhecida, mas eu quero meditar com vocês, queridos, nessa noite, tá? Nesse trecho da palavra, para a gente tirar aqui algo precioso de Deus para a nossa vida, para a gente poder se posicionar em Deus, amém? Em nome de Jesus. 1 Samuel, capítulo de número 1, versículo de número 1 a seguir, está escrito assim: Houve um homem na terra de Ramataim, Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, Efrateu. Este tinha duas mulheres. O nome de uma era Ana e o nome da outra era Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Subia, pois, este homem da sua cidade, de ano em ano, para adorar ao Senhor e fazer sacrifício ao Senhor dos Exércitos em Siló. E estava ali os sacerdotes em Siló. E estava ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava ele porções do sacrifício a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e a todas as suas filhas. Porém, a Ana dava uma parte excelente, porquanto ele amava a Ana. Porém, o Senhor lhe tinha cerrado a sua madre. E a sua competidora excessivamente a irritava, para a embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a sua madre. E assim o fazia ele de ano em ano. Quando ela subia à casa do Senhor, assim a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Versículo 10, eu vou ler de novo, presta atenção. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente, e votou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli fez atenção à sua boca, porquanto Ana no seu coração falava, e só se movia os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E disse-lhe Eli: até quando estará tu embriagada? Aparta-te de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu e disse: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli e disse: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição. E disse ela: acha a tua serva graça
aos teus olhos. Assim a mulher se foi o seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era mais triste. Amém? Glória a Deus. Senhor, obrigado pela leitura dessa palavra, e eu peço ao Espírito Santo que traga luz ao nosso entendimento, para a gente entender, Pai, a revelação do Senhor para a nossa vida hoje, em nome de Jesus. Amém, querido? Você que está em pé, pode sentar, amado, em nome de Jesus. Glória a Deus, né? Como eu disse já, esse texto é bastante conhecido, né? Acredito dessa forma, bastante conhecido daquele que lê a Bíblia, né? Quem não lê, talvez é a primeira vez que ouviu falar desse texto, tá? Eu quero dizer para você, querido, que toda oração que a gente faz, ela é ouvida, amém? E ela é também respondida, amém? Você concorda com isso ou não? Pastor, tem umas orações aí que Deus está me devendo, porque eu já orei e Deus não me respondeu até hoje. Fique em paz, querido, Deus não fica devendo nada para ninguém, tá bom? Se Ele não te deu ainda, porque possivelmente é porque Ele tem coisa muito melhor para você, amém? Em nome de Jesus. A palavra nos diz, se eu não me engano em Tiago alguma coisa, diz que nós pedimos e não recebemos. Se não for Tiago é outra coisa. Nós pedimos e nós não recebemos porque a gente pede mal, né? E por que a gente pede mal? Porque a gente pede para gastar apenas com os nossos deleites. O que é isso, pastor? Apenas com os nossos deleites, com as vontades que a gente tem. Eu acredito que a maioria aqui talvez já fez isso, né? Ou se não fez, pelo menos pensou em fazer, né? Como por exemplo, chega aí a época de fim de ano, né? E vem lá aquela bolada da Mega Sena, e todo mundo enche os olhos e fala, meu Deus, né? Se eu ganhar um prêmio desse, eu vou construir a igreja para o pastor. Gente, acredite, alguém já falou isso para mim aqui, tá bom? Eu vou construir a igreja para o pastor. Irmão, a igreja primeiro não é para mim, né? Ela é para nós, amém? Essa pronúncia aí tem que ser mudada, ela é para nós, tá? E para o nosso Deus, né? Para a gente adorar o nosso Deus. Mas vejamos, estou fazendo só essa comparação para você entender como que funciona a nossa cabeça. Nós já pensamos assim, se eu ganhar, eu vou fazer, né? Aí o que acontece? Você às vezes vai lá, faz a sua fezinha, não ganha, e o que acontece com isso? Você diz, eu não vou ter como construir a igreja, e não vou ter como realizar aqueles sonhos que eu programei para a minha vida. E é de verdade, né, gente? Às vezes eu fico conversando com a minha filha lá em casa, quando esse tipo de coisa acontece, eu fico conversando com ela e fico falando assim, e se você ganhar, o que nós vamos fazer? Nós vamos comprar uma lancha, vai comprar um iate, vai comprar um rancho, um sítio, uma fazenda, o que a gente vai fazer? Aí a gente começa, né, com aquele monte de sonho, mas é tudo conversa fiada, irmãos, porque não tem nada disso, né? A gente sabe que isso não vai acontecer, porque a gente não vai jogar, né? Então assim, eu estou usando isso só para você entender como que funciona a nossa cabeça, né? A nossa cabeça, ela funciona da seguinte forma: se isso acontecer, eu vou fazer isso, né? Ou seja, nós não fomos criados para isso, tá bom? Mas lamentavelmente, de alguma maneira, a gente foi dominado por esse sentimento de negociar, né? Ou por não sei se é sentimento, ou se é desejo, algo que vai além de um sentimento. O que seria, hein? Não sabe, né? Você não sabe o que eu estou pensando, né? Nem eu sei, irmãos, mas está tudo bem. Algo que te arrasta, sabe? Nós somos às vezes dominados por isso, e para que isso se conclua na vida da gente, o que a gente faz? A gente começa a negociar, não é? E é interessante que você já parou para pensar que muitas vezes a gente entende que se a gente fizer um bom negócio com Deus, Deus vai vir até nós e vai dar para nós aquilo que a gente quer. Você já notou isso?
Porque muitas vezes a gente faz esse tipo de coisa, né? Se eu ganhar alguma coisa, eu vou ajudar na igreja. Se eu vou ajudar uma pessoa que mora perto da minha casa, que não tem muita condição. Se eu ganhar alguma coisa, um aumento de salário que seja, eu já vou poder ajudar. Irmão, se você quiser ajudar, você tem inúmeras formas de você ajudar uma pessoa, tá? Só para você entender, a primeira delas é você emprestar o seu ombro amigo, tá? É uma das grandes formas de você ajudar alguém, porque às vezes a pessoa não está precisando de um pacote de arroz e nem de um pacote de feijão, nem de dinheiro, nem de nada disso. Às vezes ela só está precisando de alguém que senta com ela e escute o que ela tem para falar, só isso. Você entende isso? E muitas vezes a gente já cresce dentro de nós essa negociata, e a gente quer fazer isso a todo custo, e a gente diz: se eu tiver condição, eu vou fazer. Irmão, você tem condição, em nome do Senhor Jesus, tá bom? Por que eu tenho condição, pastor? Porque você existe, amém? Para ser claro, você existe, meu filho, e você não existe por um acaso, você existe porque tem propósito de Deus para a tua vida. Pastor, já ouvi isso 1 milhão de vezes, e até hoje eu não descobri o meu propósito. Eu sei, irmãos, existe propósito que Deus não revela para a gente, Ele simplesmente faz acontecer. Você entendeu isso ou não? Por que Deus não revela? Porque se Ele revelar, a gente cai fora, é ou não é? Quando a gente vê o preço que a gente tem que pagar para chegar até o propósito, às vezes a gente fala assim: o quê? Estou fora, Deus que me livre. É assim ou não é? Então, irmãos, existe propósito que Deus faz cumprir na vida da gente, que Ele não revela para nós, tá bom? Mas, se é propósito de Deus, querido, cai para dentro, porque eu tenho certeza que o Senhor vai fazer, e vai fazer com excelência, amém? Em nome de Jesus, porque tudo que Deus faz é assim, irmãos. Deus não faz na base da negociata, Deus faz com excelência na vida da gente. É simples a gente definir isso. Olha quem era você, e olha quem você é hoje. Talvez você está pensando assim: pastor, já tem 50 anos de crente, e eu vou te ser sincero, a minha vida parece que regrediu porque você deixou de fazer aquilo que Deus te mandou você fazer, meu irmão. Aí regride mesmo, você entende? Toda vez que a gente tenta escapar do propósito, irmãos, o propósito continua andando atrás da gente. Não adianta, não tem escapatória, irmão. Aonde você for, o propósito de Deus vai estar andando atrás de você, não tem jeito de fugir disso. Pastor do céu, como é que eu faço? Se entrega. É simples assim, se entrega, e o Senhor vai cumprir na sua vida e através de você aquilo que Ele tem para realizar nessa terra. Não é possível, irmãos, que é tão difícil da gente entender esse tipo de coisa. Agora, quando a gente fala de se entregar, irmãos, e abraçar esse propósito de Deus para a nossa vida, nós precisamos entender que o propósito não é nosso, é de Deus, amém, gente? As pessoas que Deus colocar na nossa vida, para ser usada por Deus, né, perto de nós ou por nós, essas pessoas não são nossas, essas pessoas são de Deus. Então, se a gente não entender isso, irmão, a gente vai viver uma vida de frustrações, uma vida morra abaixo, você entende? É por isso que eu citei aqui o exemplo de pessoa que tem 50 anos de crente, e às vezes ela diz: eu não estou crescendo, eu estou regredindo. E está regredindo exatamente por causa disso, irmão, porque está fugindo do propósito do Senhor para a vida. Não pode. Aceita, em nome de Jesus. Por que Deus tem propósito que Deus não revela? Eu acredito que aqui, nesse episódio que a gente acabou de ler, é algo que demonstra isso para nós, que houve um propósito que Deus não revelou, mas Deus fez acontecer. Não foi muito legal do jeito que aconteceu, mas Deus fez acontecer, amém? A gente não sabe muito, né, a respeito da Ana, e não sabe muito também a respeito da Penina. A gente só sabe o que está escrito aqui,
Mas possivelmente elas viveram muitos anos, e possivelmente também essa briga entre elas durou por muitos anos, né? Uma produzia muito filho, outra não produzia filho nenhum. Uma zombava da outra, porque uma conseguia engravidar e a outra não conseguia. Então aquela que não conseguia, ela vivia uma vida de frustração, né? Então aqui, irmãos, é um propósito de Deus, que Deus não trouxe revelação para ninguém, mas alguém, vendo toda aquela situação, se colocou, né, diante de Deus e falou assim: eu preciso resolver isso, em nome de Jesus, eu preciso resolver isso. E foi o que Ana fez, tá? A ação de Penina, preste atenção nisso, provoca uma reação na vida de Ana, e a reação de Ana faz o propósito de Deus se cumprir na terra. Você entendeu isso ou não? Tudo começou com uma ação, irmãos. A pessoa foi lá e provocou: ah, eu tenho filho, você não tem. O Eucana, começava pelo nome, né, irmãos? Se alguém aqui chamar Eucana, me desculpa, tá? Mas eu particularmente acho muito feio, apesar que o meu nome não é tão bonito assim, né? Mas o cara já chamava Eucana, irmãos. E tinha duas mulheres brigando uma com a outra por causa não só do cara, mas porque ela gerava filho e a outra não gerava. Então aquela que foi provocada, ela reage àquela provocação, mas ela não reage mais agora brigando com seu marido e nem brigando com a sua adversária. Ela reage diante de Deus, ela vai para a oração. E se tem uma coisa que nós crentes, né, sabe falar, é que nós devemos orar, não é verdade? Tudo na vida a gente fala: ah, vamos orar que vai dar certo, é ou não é? Pastor, estou com uma dor de cabeça, o que eu faço? Ora que melhora, né? A gente nem fala para tomar uma dipirona, nem nada disso, a gente só fala: ora que vai melhorar. Pastor, estou com uma luta lá na minha casa, o que eu faço? Ora. É assim ou não é? Quem dera se a gente orasse tanto, né, irmãos? Seria uma bênção, não é verdade? Mas tudo que a gente vai fazer, a gente fala: eu vou orar. Aí a gente fala assim: irmão, vem para o ministério, vem fazer parte aqui da obra de Deus, seja lá para pelo menos tirar umas fotos aqui para a gente, na hora fazer parte da mídia, né? Assim, fica bonito, fala é assim, né? Fazer parte da mídia, vem tirar pelo menos umas fotos. A gente fala: ah, vou orar primeiro. Irmão, a gente não ora para isso não, irmãos, a gente só faz, amém? A gente só faz, a gente só obedece em nome de Jesus. Mas nós criamos tanto isso dentro de nós, né, que a gente fala: eu vou orar. E está errado isso, pastor? Não, irmãos, isso não está errado, porém nós precisamos executar esse tipo de coisa na vida da gente, porque senão o propósito não vai acontecer. Você entendeu isso ou não? Então a Penina, né, ela provoca a Ana tem uma reação, e através da reação dela, o propósito de Deus se cumpre. Você já descobriu qual é o seu propósito? Já ou não? Hã? Ah, pastor, tem um tanto de propósito. Tem propósito que nem é de Deus para a minha vida e eu estou dentro. Sai fora, se não é de Deus, sai fora. Em nome do Senhor Jesus. Tá? Mas eu acredito que Deus tem propósito para nós de todas as formas, querido. De todas as formas. Deus tem sempre um propósito para executar através da nossa vida. O que a gente não pode fazer é ficar fugindo. Amém, gente? Em nome de Jesus. Veja bem, a Ana foi provocada, ela foi para diante de Deus,
consagrou a sua vida, clamou a Deus, chorou. Versículo 10 aí diz que de amargura, ela estava com amargura na sua alma, e com aquela amargura na alma, ela orou ao Senhor e chorou abundantemente. Ou seja, ela extrapolou, irmão, na oração, ela passou do limite, ela foi longe, mas ela fez aquilo que precisava. Não adianta, irmãos, ela podia ter ficado lá no cantinho dela, brigando com o marido, reclamando da vida, da situação, ela podia fazer isso, e ia viver assim a vida inteira, e o propósito de Deus não ia se cumprir através da vida dela, podia até cumprir na vida de outro, mas na dela não ia cumprir. Mas graças a Deus que ela não fez isso. Quando ela viu que aquela provocação, né, aquela ação de Penina sobre a vida dela, quando ela viu que aquilo estava pegando demais, ela falou assim: o quê? Eu vou para o meu Deus, eu vou para diante dele, eu não vou ficar brigando por causa disso. Vai para o joelho, irmão. Tem luta na vida da gente, irmãos, que a gente só vence dessa forma. Você não vence contando para os outros, você não vence falando para os outros, ficar com dozinha de você. Ai, fulano, eu estou te contando isso, é para você orar para mim, irmão, não é nada, você quer que a pessoa fique com dó de você, irmão. Em nome de Jesus, sai desse casulo, pelo amor de Deus, é tempo da gente acordar para a realidade. Jesus Cristo está voltando para buscar a sua igreja, o mundo está despencando, irmão, a gente está vendo isso com os nossos olhos, né? As guerras estão aí, o sul está tudo inundado de água, a gente está vendo tudo acontecer, o mundo está despencando, e às vezes a gente está dormindo ainda, esperando e perguntando: o que Deus tem através da minha vida? Querido, o que Deus tem através de sua vida é muito simples de você definir. Primeiro, se você tem família, cuida bem da sua família, tá bom? Em nome de Jesus, a sua família é o seu primeiro ministério, diz a palavra. Então cuida bem da sua família, é simples isso. Ah, pastor, minha família é muito chata, muito sei o quê, mas foi lá que Deus te colocou. Você vai fazer o quê? Você vai mudar o propósito de Deus porque você não está gostando? Então, querido, tem coisa que eu não gosto, mas eu olho para mim e olho para Deus e falo assim: pô, não tem opção, né? O Senhor é maior, é ou não é? É o Senhor que sabe o que está fazendo. Então, irmãos, tem situações na minha vida, e eu estou abrindo meu coração para você de verdade. Tem situações que eu olho para mim e falo assim: meu Deus, eu não tem como, não tem jeito, como é que eu vou fazer? Eu não sei, mas o Senhor sabe, então vamos. Você entende isso, irmão? Às vezes eu vou chorando, preocupado, pensativo, sem saber o que vai ser, mas eu vou. Por que você vai, pastor? Porque você é corajoso? Porque você... Não, irmão, eu não sou nada disso, nada, pelo amor de Deus, não tenha essa impressão de mim. Eu não sou o que você pensa que eu sou, não estou com nada no balaio, essa é a verdade. Mas o meu Deus pode todas as coisas. O meu Jesus, Ele abre caminho em cima das águas. O meu Jesus, querido, Ele faz com que o morto de 4 dias ressuscita. Você entende isso? O meu Jesus, o seu Jesus, Ele faz acontecer, irmão, mesmo a gente não entendendo. E graças a Deus que às vezes a gente não entende, porque quando a gente entende, a gente atrapalha, é ou não é? A gente vai lá e bagunça tudo, porque a gente quer fazer do jeito da gente. Irmão, do jeito da gente não dá certo. Alguma coisa ou outra dá, né? Porque Deus fez a gente seres inteligentes, então tudo bem. Alguma coisa dá até certo, mas tem coisa, irmão, que é só Deus, e a gente só precisa obedecer, só isso. Sabe, então a Ana, ela é um forte exemplo para nós disso, irmãos. A Ana foi para os pés do Senhor, nem palavra saía da boca da mulher, ela só mexia os lábios, coração amargurado. Imagina a Ana diante de Deus falando assim: Senhor, como é que faz? A Penina não para de me encher o saco, todo dia, eu estou cansado de ver essa mulher, né? Ela não orou para a Penina morrer, porque eu acho que
Senão estaria escrito na Bíblia, né? Eu acredito, mas talvez ela tenha até orado para a Penina morrer. Meu Deus do céu, mata essa mulher, Senhor, mata em nome de Jesus, leva para o céu porque ela para de me encher o saco, né? Não faça esse tipo de oração, irmão, pelo amor de Deus, Deus não ouve, tá bom? Deus não responde esse tipo de coisa, isso é feitiçaria, tá? Só para você entender. Mas veja bem, querido, às vezes a ira, né, a raiva, ela sobe tanto no nosso coração que a gente quer fazer esse tipo de coisa. Por quê? Porque nós queremos resolver a nossa situação a todo custo, não é assim? E às vezes para resolver a nossa situação a gente fala: Senhor, leva logo, né? Tira do meu caminho, passa a vassoura, Senhor, limpa tudo, em nome de Jesus, tem misericórdia do teu servo, né? Nessa hora nós viramos até servo do Senhor, é ou não é? Tem misericórdia do teu servo, Senhor, teu servo está aqui penando, sofrendo, né? E o fulano está aí, é simples, só o Senhor, né? Chama a senha, que vai dar tudo certo. Irmão, não vai. É o propósito de Deus que precisa se cumprir. Tem luta que a gente passa, irmão, que a gente não entende, mas Deus sabe o que está fazendo. Tem situação que a gente às vezes passa por elas, que a gente fala assim: meu Deus, como que eu faço? Como é que eu vou sair disso? Né? A gente não consegue sair, mas Deus sabe. Deus tem sempre uma porta aberta. Deus tem sempre um jeito de tirar a gente daquela situação complicada. Sabe por quê? Porque o propósito é sempre maior. Amém? Em nome de Jesus. O propósito é sempre maior. Eu não sei quantas vezes já falei disso aqui esse ano, sinceramente, mas depois faz uma visitinha lá no canal do YouTube, lá da igreja, Vale Passos OFC, não é isso? É só você visitar lá, se inscreve lá, ajuda nós, compartilha, tá bom? Em nome de Jesus. Você vai ver quantas vezes já falamos disso, já é só esse ano, querido. O propósito é sempre maior. O problema nosso é que a gente quer negociar tanto com as coisas de Deus, que a gente quer entender primeiro, para depois a gente dar uma resposta para Deus, se a gente vai ou não aceitar aquilo. Irmãos, nós precisamos nos posicionar nessa noite, de verdade. A gente precisa se posicionar, irmãos. Nós não podemos continuar levando a nossa vida desse jeito, irmãos, sinceramente. Pastor, por que você está falando isso? Porque às vezes, querido, você está aqui bonitinho, toda quinta, todo domingo, está aqui bonitinho, cantando para Jesus, está aqui ouvindo a mensagem de Jesus, mas irmão, se você sair essas portas para fora, e essa mensagem, ela não fizer efeito lá fora, na vida de outra pessoa, isso não vai fazer sentido nenhum, você entendeu? Não faz sentido, irmãos. A gente vem na igreja para alimentar a nossa vida, e a gente se alimenta e depois a gente distribui esse alimento, irmãos. A gente precisa fazer isso. E sinceramente, irmãos, quantas mensagens Deus já trouxe ao nosso coração aqui nesse lugar, que impactou a nossa vida, que no momento da mensagem a gente chorou, a gente se expôs diante das pessoas, né? A gente veio na frente, recebeu oração, entregou a vida para Jesus, falou: agora vai, Senhor. Aí depois não foi, irmão. Por que não foi? Porque a gente não persistiu, irmãos. A gente não insistiu, a gente parou no meio do caminho, e eu não quero ficar parado no meio do caminho junto com você, eu quero que a gente rompa, amém? Em nome de Jesus, eu quero que a gente rompa. E como é que a gente vai romper, irmão? Se por acaso, em nome de Jesus, isso não está acontecendo, e eu quero acreditar que isso não aconteça, mas se por acaso aquele que você considera seu inimigo, se ele entrar pelas portas da igreja em algum culto nosso, como ele será recebido? Você já parou para pensar nisso? Credo, pastor, Deus me livre, misericórdia, tomara que não venha. Irmão, tem que vir sim, para ser curado, para ser salvo, para ser liberto, para ser transformado pelo poder de Deus. Tem que vir, irmão.
Mas é meu inimigo, pastor, eu quero que se lasque, irmão, em nome de Jesus, querido. Nós estamos aqui para salvar as pessoas, e nós não salvamos somente pessoas que a gente ama, não, nós precisamos estar disponível para Deus, para salvar todas as pessoas, amém, queridos, em nome de Jesus. Eu não gosto da pessoa, então faz igual Ana, vai para o joelho, vem para a frente do altar, se prostra diante de Deus e fala: Senhor, eu só vou sair daqui a hora que o Senhor me der resposta. Se não me der resposta, eu não saio. Foi isso que Ana fez, irmãos. Sabe, às vezes a gente quer ficar discutindo com Deus, coisa que Deus quer realizar e Ele não realiza, porque a gente está discutindo com Ele. O jeito que está acontecendo, irmãos, a gente só precisa obedecer, se entregar e falar assim: Senhor, estou aqui, vamos que vamos, vai doer na minha vida, mas segura nas minhas mãos, o Senhor não deixando eu cair já está bom demais, me segura, vamos que vamos, em nome de Jesus, só não me deixa. Ele não vai te deixar, irmão, Ele nunca nos deixou, a gente já deixou Ele um monte de vezes, é ou não é? A gente já desviou, já foi, né? Às vezes só não foi para o mundo encher a cara de cachaça, mas a gente já desviou dentro da igreja, já brigou um com o outro, já falou um do outro, é ou não é? Já fez fofoca. Irmão, vamos ser sinceros, aqui ninguém é santo, né? Eu que o diga, o tanto que eu sou pecador, a gente já fez de tudo, irmão, nós já afastamos de Deus dezenas de vezes, e o Senhor sempre está de braços abertos para nos receber. Então por que a gente não vai permitir com que o propósito de Deus se cumpra na vida da gente, irmãos? Para alcançar outras pessoas. Por quê? Como é que chama o cara lá que ganhou só o Billy Graham? Eu não lembro mais não, você lembra? Teve um que ganhou só o Billy Graham, não é? Não falo o nome, mas ganhou só ele. Está vendo, irmão? Quem que é Billy Graham, pastor? Não sei, irmão. Alguns de vocês vivem postando coisas do Billy Graham aí, não, as mensagens bonitas pra caramba. É aquele cara lá. Ganhou multidões de pessoas para Jesus. Mas a pessoa que ganhou Billy Graham só ganhou ele. Você entendeu isso? Talvez você vai ganhar só um, e esse um vai ganhar multidões. Ou talvez você vai ganhar multidões, porque foi só você que alguém ganhou. Está tudo certo, irmãos. O importante é que o propósito se cumpra. É isso que interessa, irmãos. E a gente precisa estar disponível diante de Deus para que isso aconteça. Eu vou ler um texto da Bíblia com vocês e nós já vamos tomar a nossa Santa Ceia. Mateus capítulo de número 1. A gente precisa parar de negociar, irmãos, com Deus, com esse negócio de que, se o Senhor fizer na minha vida, eu vou fazer. Irmão, faça primeiro, em nome de Jesus, você vai ver o que Deus vai fazer em você. Você vai ver, faz primeiro, em nome de Jesus, querido. Não espera você ter primeiro, para depois você dar, não, irmão, dá sem ter. Você vai ver o que Deus vai fazer com você. Eu tenho certeza disso, irmãos, eu vivo desse tipo de experiência. Eu vivo disso, a minha família vive disso. E nós não temos, podemos dizer que nós não temos nada, não é? Mas o que a gente tem, a gente faz questão de abençoar outras pessoas, ainda que seja pouco, mas a gente faz questão de abençoar. Por quê, pastor? Porque vocês é a família de pastor da igreja, e não é nada disso não, irmãos, porque a gente entendeu o propósito, Deus dá para a gente poder abençoar, você entende isso? Em nome de Jesus, a gente precisa sair daqui com essa mentalidade, irmãos. Deixa eu voltar aqui para onde eu estava, o que falei? Mateus 1, né? Mateus capítulo 1, peraí, irmãos, o negócio hoje aqui está meio doido. Glória a Jesus, né? Mateus capítulo 1, eu vou ler do versículo 1 em diante. Você quer ver um trem ruim de ler na Bíblia? É isso aqui, irmão. Lá no Antigo Testamento ainda é pior. A hora que você começa a ler lá no Antigo Testamento, que começa a falar o nome dos caras, você fala assim: meu Deus, o Senhor é bom, e a sua misericórdia dura para sempre.
É ou não é? Mas eu vou ler, só para você entender. Você pôs lá? Pôs, né? Talvez a minha tradução é diferente, mas está escrito assim: livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abrão. Abrão gerou Isaque, Isaque gerou a Jacó, e Jacó gerou a Judá e seus irmãos. Judá gerou a Tamar, e a Pérez e a Zerá, e Pérez gerou a Esrom, e Esrom gerou a Arão. Arão gerou a Aminadab, e Aminadab gerou a Naasson. Naasson gerou a Salmão, Salmão gerou a Raabe e a Boaz. E Boaz gerou a Ruth e a Obed. E Obed gerou a Jessé, Jessé gerou ao rei Davi. E o rei Davi gerou a Salomão, que foi mulher de Urias. Gerou a Salomão, da que foi mulher de Urias. Salomão gerou a Roboão, Roboão gerou a Abias, Abias gerou a Asa, Asa gerou a Josafá, Josafá gerou a Jorão, Jorão gerou a Uzias, e Uzias gerou a Jotão, Jotão gerou a Acás, Acás gerou a Ezequias, Ezequias gerou a Manassés, Manassés gerou a Amon, Amon gerou a Josias, Josias gerou a Jeconias e seus irmãos na deportação para a Babilônia. E depois da deportação para a Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel, Salatiel gerou a Zorobabel, Zorobabel gerou a Abiúde, Abiúde gerou a Eliaquim, Eliaquim gerou a Azor, Azor gerou a Zadok, Zadok gerou a Aquim, Aquim gerou a Eliúde, e Eliúde gerou a Eleazar, Eleazar gerou a Matã, Matã gerou a Jacó, Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo, de sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações, e desde Davi até a deportação para a Babilônia, 14 gerações, e desde a deportação para a Babilônia até Cristo, são 14 gerações. Pelo amor de Deus, pastor, você leu um monte de nome e eu não entendi nada. Você vai entender agora. Você vai entender agora. Ana foi para diante do altar, se posicionou diante de Deus, e ela disse assim: Senhor, se o Senhor me der um filho, esse filho vai te servir para o resto da vida dele. Essa era a oração que Deus estava esperando Ana fazer. Esse filho não vai ser para mim, esse filho não vai ser para eu pegar ele, esfregar na cara da Penina e falar assim: está vendo, Deus é comigo também. Não, esse filho não vai ser para isso. Esse filho vai ser para te servir. Ele vai estar na sua casa te servindo. E isso aconteceu, irmãos. O Samuel nasceu, e quando Samuel fez uma certa idade, ele foi para a casa de Deus, para servir a Deus, como profeta. Ele foi para servir a Deus como profeta. O tempo passou, muitos anos se passaram, né? Não sei se a mãe do Samuel ainda era viva nessa época, não faço ideia, porque a Bíblia não fala. Não sei se ela era viva, porém, a promessa de Deus estava viva. O propósito do Senhor ainda estava para se cumprir. Samuel, como profeta, ele vai na casa de Jessé e ele unge Davi como rei de Israel. Todo mundo conhece a história, isso não é novidade para ninguém. Mas a nossa Bíblia diz que da linhagem de Davi iria nascer um, e esse um que nascesse da linhagem de Davi, ele esmagaria a cabeça da serpente. E nós o conhecemos, nós sabemos quem ele é: Jesus Cristo de Nazaré.
Esse nasceu da linhagem de Davi, irmãos. Jesus Cristo de Nazaré, ele não veio por um acaso, não foi uma explosão e pum, Jesus nasceu. Não, irmãos, isso veio de propósito lá de trás. Você entende isso? Agora imagina comigo, só imagina, se Ana, ela continuasse brigando com Penina, o Samuel não tinha nascido, o Davi não tinha sido ungido rei, e da linhagem de Davi não teria nascido o nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. E sabe o que tinha acontecido com todo mundo? Se isso não tivesse acontecido, perdão pela expressão, mas todo mundo tinha se lascado, porque Jesus também nasceu com um propósito. Ele nasceu com propósito. Qual era o propósito de Jesus, pastor? De morrer por causa de nós, meus irmãos, sendo a gente imprestável. A gente às vezes olha para a gente mesmo, né? Eu pelo menos sou assim, não sei se você é, mas às vezes eu olho para a minha própria vida e falo assim: meu Deus, nem para jogar fora eu não estou prestando. Misericórdia da minha vida. Tem coisa que eu falo, coisa que eu faço, eu falo assim: Senhor do céu, misericórdia da minha vida, eu não estou servindo para nada. Mas quando eu olho para a cruz, meus irmãos, e quando eu vejo que lá na cruz o sangue de Cristo foi derramado por minha vida, então eu entendo, houve um propósito, existe ainda um propósito a se cumprir na terra, através da minha vida. Então, ainda que eu me sinta um lixo, eu sei que preço eu fui comprado. Eu não fui comprado com preço, com valor de dinheiro. Você e eu, querido, nós somos comprados pelo sangue. Você entendeu isso? Pelo sangue de um homem inocente, pelo sangue de uma pessoa que caminhou por 33 anos na face da terra, que não pecou, um homem que teve os mesmos desejos que hoje nós temos, um homem que teve as mesmas necessidades que hoje nós também temos. Mesmo assim, esse homem não se entregou às suas necessidades, ele não se entregou às suas paixões, ele não se entregou aos seus desejos, ele se entregou exclusivamente ao propósito daquele que vive e reina para todo sempre. Ele foi até o fim, meus irmãos. A gente sabe da história. Jesus foi até o fim. Quando ele estava lá no jardim do Getsêmani, antes dele ser preso para ser levado até a cruz, a gente também conhece a história. Ele fez a sua oração dizendo: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas eu não quero que seja feita a minha vontade, a sua vontade tem que prevalecer. E assim precisa ser na nossa vida, irmãos. A gente tem que deixar nossas birrinhas de lado, sabe? Às vezes a gente tem que deixar as nossas fantasias e as nossas, sei lá, como é que é, eu estou meio esquecido hoje das palavras, irmão, você me perdoa, tá bom? Mas às vezes a gente tem que deixar de lado, irmãos, as nossas coisinhas, sabe? As coisinhas que a gente fica tão alimentando, faz a gente virar um dodóizinho, irmãos, que não pode falar nada, que não pode ouvir nada, que não pode, irmão, em nome de Jesus, pelo amor de Deus, vamos cair a ficha, irmãos, é hoje. A gente precisa abrir os nossos olhos, é hoje, irmãos. O propósito de Cristo já foi feito lá na cruz, agora é a nossa vez, irmãos. Nós precisamos ser igreja na terra, em nome de Jesus. Esse é o propósito nosso. A gente precisa ser igreja na terra, em nome de Jesus. O que a igreja faz, pastor? A igreja se coloca na brecha pela vida de alguém, a igreja se ajoelha diante de Deus, se curva diante do Senhor e diz: olha, meu Deus, eu não sou nada, mas eu estou aqui para ser útil de alguma forma pelo Senhor, então me usa a minha vida. A igreja intercede, irmãos, pelas situações que a gente está vendo aí com os nossos olhos, né? Nós estamos vendo, não preciso nem de falar o que está acontecendo nesse Brasil e nesse mundo, irmãos. A igreja precisa se posicionar, irmãos, em nome de Jesus Cristo. Nós precisamos ser igreja do Senhor na face da terra.
Eu não posso viver de negociata. Ai, Deus não me deu nada hoje. O pastor ficou muito chato com essa palavra. Eu vou embora com biquinho hoje. Irmão, em nome de Jesus, vai embora com um propósito no seu lombo, querido. Vai embora para casa entendendo que tem propósito para ser realizado através da sua vida, e você não pode continuar do jeito que você está. Precisa se posicionar. Pastor do céu, mas quando eu olho para a minha vida eu desanimo. Irmão, imagina eu, querido, quando eu olho para a minha própria vida, eu às vezes falo assim: Senhor, não tem mais jeito não, o que o Senhor tinha para fazer já foi feito, acho que já está na hora, não está não? Aí o Espírito Santo, irmãos, ele vem e fala assim: querido, ainda nem começou, tem muito chão pela frente ainda, tem muito propósito para fazer, tem muita obra a ser feita, tem muita coisa a ser construída na face dessa terra, tem muitas almas na cidade de Passo que precisam ser alcançadas, tem muitas pessoas que precisam ser levantadas na igreja, como homens de Deus, como mulheres de Deus, como pastores, pastoras. Deus tem essa obra, irmãos, para realizar através de nós. Eu pergunto para você: você está disposto a encarar ou não está? Hein? Mas eu quero que você encara mesmo de verdade, em nome de Jesus. Sabe, eu sei que às vezes a gente não quer ouvir esse tipo de mensagem, irmão. Nem sei se eu posso chamar isso de mensagem. Pode? Pode, né? Depois você põe lá o que você quiser, tá bom? Qual que é o tema? Você lembra? Nem lembro mais, está tudo certo. Mas a gente precisa se posicionar, irmãos, como igreja. Preste atenção em mim, eu já vou encerrar. Se você fizer alguma coisa dentro da igreja, Deus seja louvado. Amém? Pastor, eu não faço nada dentro da igreja, mas eu faço lá fora. Quem vai ser louvado? Deus seja louvado. Amém? Amém, querido? Pastor, eu não faço nada dentro da igreja porque eu não tenho oportunidade. Você viu as meninas cantando aqui? Os meninos, as crianças? Quem que criou essa oportunidade para essas crianças? Foi você? Foi você? Tem certeza que foi você? Está vendo, irmão? Vai nele, ele vai criar oportunidade para você, pô. Foi as crianças que te procurou ou foi você que procurou as crianças? Ah, te procurou você? Então vai nele, irmão, amém? Em nome de Jesus, não vem em mim não, tá? Eu não sou criador de oportunidade, mas o Felipe é. Aleluia, glória a Deus. Vamos aplaudir Jesus pela vida dele? Ei, glória, glória a Deus. É isso, irmão. Ah, pastor, mas se ele me colocar num lugar que eu não quero? Irmão, às vezes não é ele, às vezes é o Espírito Santo que está falando assim, ó, é aqui, você vai querer? Né? Então é isso, irmão. A gente só precisa se posicionar em Deus e dizer: Senhor, eu estou aqui, não estou valendo muita coisa não, mas eu estou aqui, pode contar comigo. Amém? Amém, queridos. Glória a Jesus. Você pode ficar em pé para a gente agradecer a Deus. Jesus amado, falamos demais, hein? Misericórdia. Mas vamos agradecer o Senhor, né? Eu só quero, querido, meu desejo do fundo do meu coração é que você realmente entenda isso, tá bom? Propósito de Deus na vida da gente, irmãos. Às vezes a gente imagina umas coisas tão bestas, né? Ai, nossa, eu não tenho o dom que o Isaías tem. Cadê ele? Está lá, né? Tá ali. Eu não tenho o dom que o Isaías tem de quebrar a bateria. Ele não toca a bateria, vocês sabem, né? Ele quebra, depois eles cortam isso lá, tá? Ele quer. É brincadeira, viu, irmão? É uma brincadeira. Brincadeira séria, mas é. Então, eu não tenho o dom do Isaías, irmão, mas você tem o Isaías para te ensinar. Você entendeu? Eu não tenho o dom que o Felipe tem, mas você tem o Felipe para te ensinar. Eu não tenho o dom que o Andres tem de fazer ali as filmagens, mas você pode ensinar, irmão? Ele pode te ensinar. Então pronto, está vendo?
Ah, pronto, irmão, não tenho o dom que a Andréia tem de fazer comida lá, com a Márcia, né, de fazer as marmitas para vender, para abençoar a van. Eu não tenho esse dom, mas você pode doar, não pode? Pode, né? Vai fazer de novo? Vai, né? Já pode começar a doar, amém? Então, irmãos, a gente fica esperando coisas assim, nossa, eu não tenho dom para nada, irmão, todo mundo tem alguma coisa para fazer, a gente só não faz se a gente não quiser, essa é a real, tá bom? Em nome de Jesus, feche seus olhos, deixa eu orar com você, tá bom? Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço pela palavra, te agradeço pela vida de cada pessoa que está aqui, Senhor, te louvo mesmo, de coração, meu Deus. Obrigado por nos trazer palavras assim, para a gente abrir a nossa cabeça, para a gente entender, meu Deus, que a gente está aqui para servir, a gente está aqui, meu Deus, para fazer que seja um pouquinho de alguma coisa, para que a vida de alguém seja alcançada, para que alguém seja levantado, meu Deus, no ministério, para que alguém seja levantado, Senhor, para cumprir o ID de Jesus, por essa terra fora. Eu não sei, meu Deus, quais são essas pessoas, eu só sei de uma coisa, que o Senhor nunca faz nada por acaso, meu Deus. Eu acredito que o propósito do Senhor sempre é maior, e o Senhor sempre vai nos levar a lugares onde pessoas precisam de ouvir a gente, de ouvir a nossa mensagem, aquilo que a gente carrega nas costas da gente, meu Pai, a gente precisa se dispor para isso, em nome de Jesus, meu Deus amado. Abre os olhos do nosso coração nessa noite, porque nós queremos entender tudo aquilo que o Senhor tem para a nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Honra e glória damos a Ti, Senhor, em nome de Jesus, amém, querido? Você pode dar um aplauso bonito para Jesus?